aí, galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou a Natália Lopes, seja bem-vindo. E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificação para não perder os conteúdos. Nós também estamos presentes nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, @PodecreOFC. Não, esse daqui é do YouTube. Mas você pode compartilhar também, e a gente também tá lá nas plataformas de áudio. Então é só você escrever Pode Crer e ouvir o episódio que você quiser, onde e quando você quiser também. A gente está em setembro, o mês de setembro começou, e a gente hoje traz um episódio importante, né? Setembro, mês de conscientização do suicídio e prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. E a gente está com a missionária Carla Saar, que ela tem um instituto que cuida de mulheres, que trata a saúde mental dessas mulheres. E a Carla tem uma história muito forte, né? Ela já perdeu 2 filhos e continua firme no Senhor. Tem um testemunho muito bonito para compartilhar com a gente. Então, você indica esse episódio para o seu amigo, fica aí que vai ser um episódio bem forte e importante. Vai ser uma bênção, e antes da gente começar, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir também esse vídeo, dizer o que você tá achando e compartilhar bastante esse episódio, que eu tenho certeza que ele vai ser muito importante para alguém. Amém. Carla, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você começasse contando o início do seu caminhar. Assim, se você nasceu num lar cristão, quando que você conheceu o Senhor? Amém. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, da Natália, da Mayara de estar aqui. E eu creio que é um cumprimento de promessa na minha vida. Então, Natália, não, eu não nasci num lar cristão, né? A minha mãe era católica, o meu pai é espírita. Então, assim, para eu conhecer ao Senhor realmente foi mais na adolescência, quando eu já tinha uns... Adolescência que eu digo assim, uns 10, né, 12 anos de idade. Foi quando eu comecei a frequentar a igreja, né? Foi quando eu comecei a... Eu digo assim, me apresentaram, né, à igreja, mas conhecer realmente o Senhor foi com as experiências que Ele me deu. E como que você estava contando pra gente, né, nos bastidores, que logo que sua mãe te levou na igreja, você ouviu algumas profecias do que ia acontecer na sua vida. Talvez vocês não estivessem entendendo, porque vocês estavam no início ali na fé, mas conta pra gente como que foi isso, o que vocês ouviram. Então, minha mãe conta, né, que o meu pai, né, quando abandonou ela, grávida de mim, a amante do meu pai, né, ela, vamos dizer assim, jogou uma maldição, que ela fala, né? Que ela falou, você vai andar de cadeira de roda e essa menina vai morrer. Então, ela mexia com algumas coisas assim e ficava falando essas coisas pra minha mãe ficava muito horrorizada. Foi onde ela se separou do meu pai, porque ela o tempo todo sendo sempre, né, amaldiçoada, e ali ela ficava muito nervosa. Então eu já tinha essa questão que ela acreditava naquelas palavras. Você vai ficar de cadeira de roda, sua filha vai morrer. Então ela viveu uma tensão muito grande na gravidez. E quando eu nasci, né, a minha avó escolheu um determinado nome para mim. E ela já tinha dado um livro para minha mãe, né, um livro da religião dela, e falou: ela vai nascer no dia tal e o nome dela vai ser esse aqui. E minha mãe ficou muito relutante. Ela falou assim: não, eu não quero. Ela falou: então vamos combinar uma coisa? O dia que ela nascer é o dia que você vai colocar o nome do santo nela. E eu nasci no dia do santo da minha avó, que ela queria o nome. Ela queria aquele nome, eu nasci justamente no nome. E minha mãe ficou muito assustada com aquilo e falou: não, eu não vou colocar. Vou colocar o nome dela de Carla e não vou colocar o nome que a senhora quer. Ela falou: agora, nesse exato momento você cortou a sorte dela. Então eu já vinha sobre palavras, minha mãe bem assustada com isso. Ela não era cristã, era católica, mas ela sempre ouvindo essas palavras, né? Que eu ia morrer, que isso, que aquilo. Foi quando ela começou a frequentar, né, igreja, casa de oração, essas coisas assim. E ali uns missionários que não eram do Rio de Janeiro falaram pra mim assim, revelaram uma revelação muito profunda. Eu consigo me lembrar ainda, eu era pequena, mas eu consigo me lembrar. Falando assim, ó, sua filha ela vai ser missionária, ela vai pregar em outros países, ela vai cantar. O Senhor vai usar muito ela. Só que quando ela já estiver na adolescência ali, o inimigo ele vai começar a querer trabalhar isso aí, tentar interromper essa promessa. E minha mãe também não entendia nada, eu também não entendia nada. Só que falou assim, só toma cuidado na adolescência, que vai começar a marcar a vida dela. E já era marcada, né,
pelas situações, como eu falei com você, né? Que eu já sofria violências domésticas em casa, violência por parte de pessoas, né, da minha própria casa, né? E então eu já vinha sendo marcada, né? O inimigo achou que estava me marcando, né? Mas já era o Senhor planejando todo o processo para viver o propósito. Qual foi a sua primeira experiência com Deus que você se lembra? Assim, eu tive muita experiência primeiro com o mundo espiritual da outra parte. Eu tinha muitas visões na casa da minha mãe. O tempo todo eu tinha visões, eu escutava vozes, e aquilo dali eu já achava, eu tinha muito medo, né? E tudo que, assim, alguma coisa que ia acontecer, o Senhor me revelava e eu falava com a minha mãe e acontecia. Eu também não sabia o que era aquilo dali, né? E eu gostava muito de ler. Mas eu ainda não tinha contato com a palavra, né? Então eu gostava muito de ler livros, mas a Bíblia mesmo eu nunca tive contato porque não tinha essas coisas na minha casa. Louvor, pregação, não tinha nada disso. Então eu cresci vendo assim, eu não cresci numa estrutura familiar. Hoje eu tenho uma estrutura familiar, mas eu não cresci. Então é possível, você que tem em casa, você, mesmo não tendo uma estrutura familiar, você construir a sua estrutura familiar. Você romper essa maldição. Eu costumo dizer que a gente não é o que as pessoas falam e nem as maldições que jogam. A gente é o que o Senhor determinou e a palavra que Ele colocou em cima da nossa vida. E ali as experiências começaram assim. Então, quando o Senhor foi levar minha avó, ele me mostrava. E aí eu não podia contar pra minha mãe, porque ele falava pra mim assim: eu vou levar sua avó e não fala. E eu sabia, mas no outro dia minha avó, né? Então, assim, foram essas experiências. Mas, assim, eu digo que a maior experiência que eu tive com Deus mesmo não foi na minha adolescência, já foi depois que eu já estava realmente no Evangelho. Foi dentro do meu quarto, quando eu falei: Senhor, eu fico até um pouco emocionada, porque eu falei: Senhor, eu não quero religiosidade, eu não quero te conhecer só por ouvir falar experiências de pessoas, mas eu quero te conhecer. E se teu Espírito Santo é real, então eu quero que o Senhor me apresente. E eu ajoelhei e orei, e eu comecei a ministrar, né, falar em espírito, e ali o Espírito Santo, ele me tocou, e eu pedi, se ele é real, que ele me abrace, e ele me abraçou, e foi a maior experiência. E depois dali, o Senhor, assim, em visão, ele me mostrou como o Espírito Santo age na nossa vida. É algo tão lindo, porque assim, eu carregava essas palavras de pessoas, e eu, querendo ou não perdoava. As pessoas que me fizeram mal não perdoava. E um dia o Espírito Santo em visão apareceu pra mim, ele não apareceu o rosto, e ele falou assim: filha, você precisa perdoar. Se você não perdoar, você vai morrer. Você vai morrer com a falta de perdão. E ali ele ajoelhava do lado da cama e ele chorava comigo. Ele não falou que era o Espírito Santo. Eu sabia, quando ele ajoelhou, ele começou a orar e a chorar por mim. E aí eu falei: é o Espírito Santo de Deus que chora com gemidos inexprimíveis e leva a nossa oração a Deus. Eu não sei se você se sente à vontade para falar isso. Você falou brevemente, né, que sofreu uma violência em casa. Você podia falar mais dessas agressões? Que você era uma criança, né, quando você passou por Não precisa isso? revelar quem te Sim. machucou. Sim. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 4 para 5 anos, eu comecei a sofrer violência, não da parte da minha mãe, mas eu comecei a sofrer violência dentro de casa. Tacavam minha cabeça na parede. Eu fiquei 1 ano sem poder estudar porque eu sofria violência no rosto, socos, todo tipo de agressão. Não só agressão física, mas era agressão psicológica. Eram agressões psicológicas, assim. Hoje, às vezes eu choro brincando com meu filho, mas assim, eu não tinha o presente das crianças. Eu não tinha roupa, minhas roupas eram usadas. Então, assim, é como se o Senhor já sabia, né? Eu costumo dizer, Natália, que mesmo após as violências, os abusos que tentaram me fazer de fato, né? Abusos de vulnerável, né? Eu era muito pequena, então, da própria parte, né, de pessoas tentaram abusar de mim, chegaram a me fazer algum tipo de violência, mas não, de fato, graças a Deus, não aconteceu por parte dessas pessoas. Mas ali eu entendi que o inimigo ele estava sempre tentando me marcar. E hoje você vê muitas mulheres que elas não conseguem romper. Se você quando eu ministro para mulheres, quando eu toco nesses assuntos, é tanta mulher chorando na igreja. Porque assim, ela tá até ali, tá maquiada, ela tá bonita, mas é uma ferida. E aquela ferida ela não tá cicatrizada, ela tá ali. Quando você toca no assunto, elas desabam e elas não conseguem romper. Sabe? Elas choram, mas aquele choro ali, você vê que não é um choro libertador. Hoje eu consigo falar, às vezes eu me emociono, mas não me dói mais. É uma ferida que não me dói. E eu nunca entendi que as pessoas falavam assim, você tem que estar curada pra curar.
Não tem isso? Você tem que estar curada pra curar. Eu falei, Senhor, mas eu tô quebrada. E aí o Senhor falou pra mim, filha, o que a palavra do Senhor fala? Pelas minhas feridas, você é o quê? Ele falou, quem disse que você tem que estar curada? A minha ferida cura, por que que a sua não cura alguém? Então eu entendi que as feridas que me causaram não foi, na verdade, pra me matar. Porque a palavra do Senhor diz que quando José, né, ele vai se revelar pros irmãos, ele pede pra todo mundo sair. E ele fala, eu sou José, que vocês jogaram no poço. E aí eles entram, né? Não, irmão, me perdoa. Ele fala, calma. Eu entendi o propósito. Eu só tô aqui hoje, não pode crer, porque eu entendi o propósito. Não foi as pessoas que tentaram abusar de mim, não foi as pessoas que me agrediram, não foi as pessoas que me abandonaram, não foi as maldições que me jogaram. Nada pode impedir. A palavra do Senhor diz que ainda antes que houvesse dia, Ele é. E ninguém pode escapar das mãos deles. E operando Ele, quem impedirá? Amém. Carla, você também passou por um outro trauma na sua vida que foi um estupro, né? Você foi abusada. Sim. E eu queria também que você falasse um pouco desse episódio. E você falou também nos bastidores que você perdoou o seu abusador. Sim. E a gente sabe o quanto isso deve ser muito difícil, você perdoar uma pessoa que te feriu nesse nível. Então, você pode falar um pouco também desse episódio? Posso sim. Então, quando eu tinha 15 anos de idade, eu recebi. Na nossa época, né? Eu falo muito isso, que as meninas não. A gente não tinha muita coisa, né, pra fazer, não tinha muitos acessos, shopping, essas coisas. Então, minha amiga, ela conseguiu ingressos pra um parque. Então, ela falou: você quer ir? E nesse dia, a mãe não queria deixar eu ir de jeito nenhum. Eu insisti, né? E fui pra esse parque. Quando, no final do parque, amigos de uma conhecida, né? Vamos dizer assim, que não vou revelar nomes, pegou carona. Nessa carona, tava eu e uma amiga, tudo jovenzinha. Você tinha E. 15 anos, né? 15 anos. Só que era perto de casa. Era como se fosse assim. 5 quilômetros mais ou menos de casa. E ela conhecia ele. E ele se ofereceu. Ela falou: vamos, amiga, ela vai deixar a gente em casa. E ali a gente viu que tava indo pra outra rota. Eu até hoje. Eu converso muito com meu marido, que quando eu passo na Dutra, hoje eu sei que é a Dutra, mas quando eu estava nela, uma menina, a gente, né, não sai de casa, que eu ficava olhando onde que eu tô. E eu na Dutra, eu falava assim, esse caminho aqui não era a minha casa. Eu sabia que não era porque não era tão longe da minha casa. E ele levou pra um local, tinha uma outra pessoa no carro, essa pessoa abusou dela, da minha amiga, e a outra de mim. E ali eu, né, muito novinha, entrei em desespero, pedindo pra ir embora. Aí pegou revólver, mandando a gente calar a boca, falando que se a gente não calasse a boca, ia matar a gente. E eu fiquei calada. Eu falei assim, eu vou ficar calada, não vou falar nada. E ali, deixou a gente na esquina de casa. Fez tudo, achou que poderia fazer o que queria. E eu com medo, devido às violências que eu vivia, a falta de estrutura familiar, o medo de contar pra alguém, não sabia nem o que era uma gravidez, não sabia o que que era nada dessas coisas. E com medo assim, eu sei que ele me fez um mal, mas como que eu vou contar isso daqui? E aí eu lembro que por ele ter feito isso, eu cheguei mais tarde em casa, né? Não era o horário que a gente tinha saído do parque, já era de noite. Eu tomei uma surra. Depois do que aconteceu, gente, é muito forte isso. Eu tomei uma surra, tá? Eu lembro até hoje, minha mãe pegou uma extensão e ela me deu uma surra de fio de extensão. E ali eu falei, como que eu conto que eu fui abusada? E agora eu ainda tô apanhando. E ali eu guardei pra mim. Não contei nem pra minha irmã mais velha. Eu falei, eu vou apanhar em casa. Tem uma culpa também, né? Você acha também que as pessoas que passaram por abuso sempre relatam que se acham culpadas, né? Pelo que aconteceu. Sim. Eu não vou dizer assim, nem que assim, eu acredito que tem mulheres que se acham culpadas, de repente, por algum fato. Eu nem me senti culpada. Eu tinha mais medo, porque eu era uma menina de apanhar do que qualquer coisa. Eu nem me senti culpada. Eu pensava assim, eu vou apanhar. Era só isso. Porque eu era muito menina. Como eu falei, eu brincava de mulher com a minha irmã mais nova. A gente é muito agarrada. Então, assim, eu não tinha essa noção. O meu medo era de apanhar. Eu queria contar, mas o meu medo era de apanhar. E aí, eu não sabia que estava grávida. Não sabia que era gravidez. E minha barriga crescendo. Até que com 3, 4 meses de gravidez, eu comecei a saber que tinha alguma coisa estranha e fui perguntar a coleguinhas da escola. Falei, olha, meninas que já tinham filho. Aí elas começaram a falar, faz isso, faz aquilo pra saber se você tá grávida. Eu, menina, bota a mão no pescoço, faz não sei o quê. E aí começou a me dar mais desespero, por quê? Além de eu não ter contado, eu falei, agora eu tô grávida. E uma menina, e eu pensando, o que eu vou fazer na minha vida? E aí eu planejava fugir de casa. E isso Mas como é que você descobriu que estava grávida? De Eu fato, descobri- você fez o teste? eu descobri por causa de colegas de escola. Ela falou, você tá grávida? A sua barriga não é normal.
né? Eu sabia, não é que eu tinha certeza, mas eu falei, deve ser isso, porque minha barriga só crescia. E a menstruação também não descia? Não descia, mas eu sabia assim, eu tô grávida. Tipo assim, eu não tinha noção ainda no meu corpo, mas eu estou grávida, estudando. E uma criança. Eu digo assim, naquela época, né, a gente era muito menina. Então, com 15 anos, eu pensava, o que eu vou fazer da minha vida? Um abusador, numa casa que não tem estrutura, que não vai me acolher, onde eu posso apanhar. Então, assim, eu já tinha tudo planejado. Eu falava assim, quando a barriga crescer realmente, eu vou fugir de casa. Assim, era coisas de criança. Eu vou fugir de casa, vou ter o filho na rua. Era coisas assim, que hoje eu conto. É até engraçado. Mas eu pensava isso. Eu falei, vou ter o filho na rua, eu vou morar na rua. Eu não tinha. E eu só chorava. Eu chorava, e as pessoas percebiam que eu chorava, mas eu não conseguia falar. Até que um dia, né, o meu padrasto, ele falou que um conhecido viu a minha barriga e chegou de madrugada, né? Ele era separado da minha mãe já. E ele quase arrombou o portão e ele falou: um amigo meu disse que a Carla tá grávida. Aí falou assim: chama ela, eu tava dormindo. E ali, com toda a violência, aí piorou. Ele, que barriga é essa? E começou. E aí começou, né, as questões, agressões verbais. E ele falou: toma aqui o dinheiro e leva ela pra fazer exame pra saber se ela tá grávida. E ali eu comecei a passar mal. Eu comecei a falar que eu tava doente pra minha mãe, que eu falei: pronto, agora eu só vou planejar a minha fuga. E minha avó, que sempre foi cristã, que já dorme no Senhor, foi que me convenceu. Ela, filha, você tá grávida? E eu pensando assim, o que eu vou falar pra minha avó? E eu falei, não, vó, eu não tô grávida. Aí minha avó me levou pra fazer, não tinha pra onde correr. Eu sentada e minha avó, filha, pode falar. Eu, não, vó, eu não tô grávida. Deve ser alguma coisa, mas eu não tô grávida. E realmente eu não sabia. Eu falei, devo estar. E aí a gente entrou, foi quando falou que já tava com 6 meses, que era um menino. Eu não tinha pré-natal, eu era muito magrinha, tanto que eu fiquei com anemia, porque eu não tive nada, né? E o Gabriel, ele veio desse abuso, eu não contei pra ele. Eu cheguei a ter rejeição pós-parto não pelo meu filho, foi por todo o trauma que eu sofri. Porque eu apanhava pra amamentar, eu apanhei quando eu fui pro hospital ter meu filho. Então, eu já vinha de muita agressão de tudo, sabe? Então, na cabeça de uma criança, a culpa era de quem? A culpa era da criança. Eu tô apanhando por causa dele. Minha vida tá assim por causa dele. Eu parei de estudar por causa dele. Tô com a 8ª série por causa... Então, tudo eu achava que era ele. Então, quando eu vi que falaram assim, ó, toma aqui seu filho. E eu olhava uma criança no meu braço e falei, não, isso aqui não é meu filho. Eu falei, não é possível que eu tô grávida, não é possível que isso aqui é meu filho. Eu não consegui acreditar. Então, por um ano, eu não acreditava que ele era meu filho. Então, minha mãe cuidou, né, dele. E depois de um ano, o Senhor foi colocando um sentimento assim, ele não tem culpa. Porque, assim, quando eu contei esse testemunho, que hoje até um amigo meu pro deputado Marco Feliciano, pastor Marco Feliciano, ele falou assim, Carla, escreve um livro sobre isso, porque o que a gente luta é contra o aborto, e você criou um filho de um abuso. E você amou, e ele, né, ele cresceu com você, ele cantava na igreja, tocava bateria, era batizado nas águas, tinha dom. Então, assim, às vezes, do pior momento da sua vida, porque quantas mulheres querem abortar? Sim. Sai um milagre. Então, a gente, às vezes, não entende o propósito de Deus. Ele veio pra minha vida sem eu entender, mas ele já fazia parte de um propósito. Ele não tinha culpa do que aconteceu. Né? Como você falou, a criança não tem culpa, a mulher não tem culpa. E como o deputado fala, hoje eles lutam muito contra o aborto. Não é que a mulher é obrigada a ter um filho de um abusador. Isso aqui não é pra todo mundo, tá, gente? Mas, assim, é entender... Quantas mães, às vezes, não é do abusador, mas ela quer abortar. Né? E a palavra do Senhor diz em Jeremias, né, que antes de te formasse, te escolhi. Então, eu creio que cada um de nós aqui foi escolhido desde o ventre. Já existia um propósito traçado. Eu não tô aqui à toa, vocês não estão aqui à toa. Você teve o Gabriel, passou por todas essas dificuldades durante a gestação e você também, o pai, o abusador, né? Ele sabia do Gabriel. Sabia. Ele chegou a procurar, querer alguma coisa, contato ou não? Não, Nunca. não. Mas o Gabriel sabia? Não. Ele ficou sabendo já com adolescente, não por mim. Não por mim. Tanto que ele tinha até uma revolta interna porque tinha parentes que falavam, né? Você é filho de um estuprador. E aí ele começou a gerar nele uma coisa, ele ficou curioso. Quem é? Quem é? E eu sempre relutante de querer falar quem era, que a gente depois descobriu quem era, onde morava, mas eu não queria, porque eu falei, não precisa. Eu queria até hoje, ele é uma bênção. Ele gostava muito do Thales, né? Eu encontrei o Thales, a gente conversou sobre isso, ele ficou até emocionado com a história, que o sonho dele era conhecer, ele não conseguiu conhecer o Thales, eu conheci por ele.
Mas, assim, ele era uma benção. Então, assim, eu achava que ele não tinha que saber da história dele. Não naquele momento adolescente. E ali ele ficou com uma revolta muito grande pelo fato de como foi apresentado para ele. Eu até digo para as mães: se o seu companheiro foi embora, se você foi abandonada sozinha grávida e você teve algum problema com o pai do seu filho, não fala mal dele pro seu filho. Ele foi um mau marido, ele pode até ser um mau filho, mas o teu filho, ele vai carregar aquela. Sabe? Minha mãe ficava: seu pai te abandonou. Aí você vai carregando aquilo. Você vai carregando aquela história, né? Então você acaba prejudicando o seu filho quando você fala mal do teu ex, né? Do teu ex-marido, do pai do teu filho. Ó, teu pai não presta. Teu pai é isso, teu pai não sei o quê. Então, querendo ou não, você está formando o caráter do teu filho. Então, você contar essas coisas pro seu filho é muito forte. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Carla, aí em 2022, quando o Gabriel, seu primeiro filho, tinha 19 anos, ele foi assassinado, né? Sim. Queria que você compartilhasse, assim, como que você recebeu a notícia. Isso é um testemunho muito forte, porque tem um vídeo, né, que mostra ali no velório, você pregando no velório, tirando forças para colocar ali uma palavra. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, Natália, esse aí é o segundo que eu entreguei, né? Tem o primeiro, né, que é o Victor. E esse eu tava até comentando aqui nos bastidores. Eu estava em casa, ele tava um pouquinho resfriado. Ele tinha quantos anos, o Vitor? O Victor tinha 4 meses de vida. Ele tava um pouquinho resfriado. Um dia anterior, o Senhor. Sabe quando mãe sente algo? Eu senti assim, eu senti que o Senhor ia levar meu filho. Ele não falou. Eu senti dentro de mim. Eu olhei pra ele assim, ele tava bem rindo. E eu falei: eu tô sentindo um negócio tão estranho. E eu falei: vou levar ele no médico. Mas a sensação de saber que eu ia levar ele no médico, eu sabia que eu não ia voltar com ele. Ah, como você sabia disso? Eu não sei. Foi como eu falei, eu sabia das coisas antes de acontecer. Eu levei. Falei: não, vou levar, é um bebê, tá resfriadinho, eu vou levar. E aí o médico falou: ó, tá com princípio de pneumonia, como ele é um bebê, vai ficar em observação. Até então, deixaram ele lá, tudo bem. Cheguei a encomendar minha comida, isso era 2 horas da tarde, quando minha irmã me ligou. Eu estava na porta, carregando o celular, e tinha um vidro, ele estava lá dentro do vidro, né, da salinha dos bebês, e eu tava olhando ele e fui atender minha irmã. Eu falei: oi, irmã. E ela falou assim: olha, a pastora Jane me ligou, ela fala desse testemunho até hoje na internet. E o Senhor visitou ela e mandou te dar um recado. Eu falei: pode dar. A pastora tinha ligado pra minha irmã em casa e falou assim: como é que tá a Carla? Eu falei: tá bem. Minha irmã nem sabia que eu estava no hospital. Ela falou assim: olha, entrega um recado pra tua irmã, porque o Senhor me visitou aqui e falou pra ela desse jeito aqui, ó. Diga para ela: levo porque te amo, lá na frente te explico. Aí a minha irmã falou isso pra mim. Eu falei: pode falar, irmã. Ela falou: olha, ela mandou te dizer. Levo porque te amo, lá na frente te explico. Eu falei: leva quem? Quando falou leva quem, meu filho teve uma parada cardiorrespiratória na mesma hora. E eu só conseguia ver as enfermeiras, né, que eu tava aqui, entrando, né, porque apitou lá dentro, entrando, correndo. Eu larguei o celular, caiu no chão e eu entrei na hora. Quando eu entrei, tava tendo uma parada cardiorrespiratória e meu filho morreu na minha frente. E ali me tiraram, né, pra a mãe não ver toda a situação. E ali eu digo assim, eu não era tão consistente na fé. Eu não conhecia o Senhor como eu conheço hoje. E ali eu subi pro terraço do hospital em Nova Iguaçu. O terraço era aberto, o céu, mas nas laterais tinha as salas com as mamães com os filhos internados. Então elas conseguiam me ver ajoelhada no terraço. E ali eu clamei, eu orei. A gente, né, Senhor, eu faço isso, eu volto a cantar, eu volto a pregar. Não faz isso, Senhor, eu faço o que o Senhor quiser. E ali os seguranças vieram achando que eu, né, ia. E as mães chorando, orando comigo, e eles achando que eu ia cometer até, né, um suicídio, que ela tá fazendo no terraço do hospital. Tinha como, era muito alto. E eu: não, eu tô orando. Eles me tiraram, me colocaram do lado de fora, no meio da rua, trancaram e falaram: não, ela deve estar. Porque acabou de ver o filho, né? Pensa logo que vai fazer alguma coisa, né? Tentar contra a própria vida. E aí me chamaram pra ver o meu filho já sem vida. Eu fiquei em choque, eu não tive reação. Não tive reação. Ele teve 2 paradas cardiopulmonar. Entreguei meu filho, né? Entreguei meu filho na gaveta e tudo. Só que tem um testemunho muito forte no meio disso daí, do meu filho. Eu recebi um CD. Na verdade, ganharam e falaram assim: olha, eu tava lá no centro do Rio e me mandaram te entregar esse CD aqui. Ó, tô mandando te entregar. Eu coloquei o CD. Na verdade, eu nunca coloquei o CD. Por quê? Rose Nascimento. Eu acho que era Rose Nascimento, que eu olhei e falei: não deve ser nada, não.
acho que era Rose Nascimento, eu sei que tinha Andréa Fonte. E aí eu levei meu filho nos braços, voltei com meus braços vazios. Acho que essa é a pior sensação para as mães que estão ouvindo, né? Você levar o seu filho e voltar. É a sensação de ninho vazio. Eu voltei para casa sem nada. Nem com a roupa, nem nada. Eu voltei assim, sem nada. E tava tudo dele ainda lá, as coisinhas que eu tinha preparado, a madeira, e eu fiquei assim em choque. Eu sentei no sofá sozinha. Só tava eu em casa nesse dia. E eu sentei e falei, e agora? E agora, Senhor? Só falei isso. E aí o CD tava em cima da estante, que eu nunca tinha ouvido. E eu coloquei, e a primeira música que tocou, até eu me arrepio, é... Cada lágrima é permissão de Deus, cada morte é permissão de Deus. E eu falei, meu Deus, parecia que aquilo dali veio pra mim na hora. Tudo é permissão de Deus. Então eu falei, a vida, a morte. E aí eu entendi, entreguei meu filho, e passaram-se os anos. Eu tive o Isaac. O Isaac, ele tem até autismo, é um presente de Deus. O Senhor falou pra mim assim, você vai sorrir de novo. Você vai sorrir. E o nome do seu filho vai ser Isaac. Ele só vive rindo. Eu falo, meu Deus do céu, é Isaac mesmo. E o Senhor me deu Isaac. E já tinha a Ellen, né? E o Senhor me deu Isaac. Só que a Ellen, né, eu já tinha passado por uma experiência de morte. Que ano o Victor morreu? O Victor morreu em 2008. Só que o Victor era mais novo que a Ellen. E eu já tinha passado isso com a Ellen. Bebezinha, com 1 ano. Eu estava num sítio e ela se perdeu, pequenininha, né? A gente achando que o pai tá olhando, alguém tá olhando. E eu falei, cadê a Ellen? E a gente rodou o sítio todo. E não achava, eu comecei a passar mal. E eu estava grávida do Victor. Caramba. Eu lembro disso, que eu estava grávida dele. Eu comecei a passar muito mal. E me sentaram, calma, a gente vai achar. E tinha um lago de patos. Só que esse lago, ele era muito sujo e muito escuro. Então todo mundo procurou em tudo quanto é lugar, na piscina. Ninguém achava. Aí até que alguém subiu lá na ponte, que era em cima do lago, e conseguiu ver os 2 pezinhos dela, pro alto. Porque se ela caísse um pouco mais fundo, nem os pés a gente ia achar, só ia achar quando realmente ela já apoiasse. E aí, por Deus, que ela caiu, como ela era bebê, o lago era assim, ela ficou com tudo submerso e só os pés ficou assim. É muito forte isso. E aí, quando levantaram, que viram os pés dela, foram correndo. Quando levantando, ela já estava morta. Estava roxa, estava morta. E quando eu vi aquela cena, eu não quis nem chegar perto. E ali eu comecei a orar. Falei, Senhor, não tira minha filha, minha única filha. Ela é minha única filha menina. Não tira minha filha, não tira minha filha, por favor, Senhor. E Deus já tem um testemunho muito forte na vida dela. Eu já era pra ter perdido ela há muito tempo. Eu sofri vários acidentes grávida dela. E um pastor falou assim, o que tá no teu ventre é meu. Quando minha filha abre a boca pra cantar, é algo surreal que eu nunca vi na minha vida. É um ministério muito forte, ela tem um dom de cura. Então eu entendi a fúria do inimigo. Ele falou, ó, o que tá no seu ventre, ele tem muita fúria no que tá no seu ventre. E depois eu fui entender o porquê, depois que ela cresceu. Eu falei, hoje eu entendo. E ali o Senhor ressuscitou minha filha. O Senhor ressuscitou minha filha, já tinha passado, acho que 1 minuto ou 2 minutos, né? Pro óbito, e ali ela já tinha passado mais de 20 minutos. Então ali eu já sabia, assim, eu sabia que iriam falar, mas eu não criei. Né? Pode crer. Então eu falei, eu não vou crer que ela está morta, eu vou crer que o Senhor vai fazer um milagre. Eu fiquei orando separada e depois ela voltou, ela botou tudo pra fora e o Senhor ressuscitou, a gente levou pro hospital e graças a Deus, né, hoje ela tem 19 anos, é perfeita. E depois desse episódio, né, eu tava grávida, o Victor morreu com 4 meses e fui seguir minha vida. Fui seguir minha vida, como eu tinha falado pra você anterior. Eu tinha parado na 8ª série. Eu ouvia muitas vozes assim, você já tem filho, você tem uma vida destruída, você é isso, você é aquilo. Então, eu ouvia muitas vozes a meu respeito. Porque nesse próprio casamento eu sofri muitas agressões. Nesse relacionamento eu sofri muitas agressões, porque eu não podia voltar pra casa da minha mãe. E nem queria, porque lá eu sofri agressão. Então, isso aqui é muito forte, Natália, que eu vou falar que tem muitas mulheres que vão estar ouvindo isso aqui e passam por isso. Muitas mulheres, às vezes, não conseguem sair do ciclo porque não tem pra onde ir. Elas ficam apanhando, nós, mulheres, somos muito frágeis. Então, as pessoas falam assim, apanha porque quer, tá com o agressor porque quer, não tem vergonha. E muitas, quando vão até denunciar, falam, você que é sem vergonha, você que quer ficar com ele, mas não sabe a situação por trás. Ela já tem filho, ela não tem estudo. Às vezes o cara é opressor, o marido é opressor, não deixa ela estudar, não deixa ela trabalhar, é ciumento, agride. Então, aquela mulher, a autoestima dela tá no chão. Quantas a gente vê no Setembro Amarelo que tiraram a própria vida por isso? A gente teve até um caso recente, né, do homem que deu 61 socos na mulher dentro do elevador, que repercutiu bastante no mês de julho.
Mayara, eu até arrepiei quando você falou que quando eu vi aquilo, eu lembrei da minha infância e lembrei também da minha fase adulta, porque eu passei a mesma coisa, né? Que o meu nariz é quebrado aqui, o meu tímpano é perfurado, eu não consigo ouvir, o meu dedo é quebrado, você pode ver, esse dedo aqui é alto. Então eu sofri várias agressões mesmo, costela. Então eu sofria muita agressão. E quando eu tentava voltar para casa da minha mãe, né? Minha mãe também não era cristã, então não, você casou, era assim, porque minha avó fez isso. Você casou, então minha mãe sofria o que tinha que sofrer calada, e a gente sofria junto com ela. Então ela tinha essa mentalidade ainda que você casou, vai ficar. Não importa. Então às vezes eu não trazia o problema para ela. Mãe, eu tô machucada, então eu ia aguentando. Até o dia que eu falei, Senhor, oitava série, com filhos, sem ter pra onde ir. Eu fui num pontinho de pregação, sabe aquelas igrejinhas bem simples? E foi ali que o Senhor falou comigo. Ali tinha um pastor e ele começou a cantar. E eu nunca mais vou me esquecer desse dia, porque hoje essa igreja não existe. Essa pastora já faleceu. Mas ali Deus começou a mudar a minha vida, que você tinha perguntado. Ele começou a cantar e me chamou pelo nome. Eu falei, mas ninguém me conhece aqui. Ele falou, Carla, você, vem aqui. E eu fui, ele começou a cantar em línguas. E ele falou assim, eu te vi 2 horas da tarde. Você ajoelhada na sua cama. E você pediu pra eu dar um basta. E eu dou um basta hoje. E ali eu fui traída. Eu descobri várias situações da minha vida. Fui descobrindo tudo que estava acontecendo na minha vida. E o Senhor me arrancou de uma vez só. E eu liguei pra minha mãe nesse dia e falei assim, mãe, deixa eu voltar pra casa. Eu queria reconstruir a minha vida. Porque eu já tinha 21 anos. Eu não tinha... Eu me emociono, não tinha perspectiva de vida. Sem estudo, né? Com várias sequelas de agressões. E eu pensava assim, e agora? E eu não me sentia digna. Talvez tem mulheres que estão ouvindo aqui, eu não me sentia digna do ministério. O senhor lembra da promessa? Mas que ministério é esse que o senhor tem na minha vida? Abandonada, traída, tudo de ruim aconteceu comigo. Que ministério é esse? Porque assim, o certo é você casar, ter filhos e ter ali, né? É lindo. Só que hoje na igreja não é mais assim. São outras famílias. São famílias que se reconstruíram no meio dos escombros. Então hoje mudou muito, né? Hoje o filho sendo criado às vezes pela avó, não tem pai nem mãe. Então não é mais aquele modelo. O modelo é o certo, é esse que a gente tem que viver. E quando não é assim? Eu me sentia samaritana, sabe? Envergonhada. Às vezes eu olhava assim no portão, olhava para um lado e para o outro para ver se tinha gente na rua, porque todo mundo sabia da minha vida. E eu falava assim, me arranca daqui. Me arranca, porque eu não quero mais morar aqui. Eu tentei já sair várias vezes. Várias vezes. Minha família toda foi embora pra Cabo Frio, pra Niterói. E eu falava, eu vou também. E o senhor falou, não, você vai ficar aqui. E eu fui tocando a minha vida. Pedi minha mãe pra sair, né, desse relacionamento doentio. Eu contei pra ela, falei, mãe, por favor, eu não quero morrer, eu vou acabar morrendo. E ela falou, pode vir pra minha casa que eu vou te acolher. Ali a minha vida começou a mudar. Ainda teve alguns processos, porque eu entrei na escola, ele foi lá e me agrediu na porta da escola. Aí eu tive que sair da escola, porque eu fiquei envergonhada, apanhei na frente de todo mundo. Com 21 anos eu saí da escola, falei, meu Deus, uma perseguição, sabe? Mas eu consegui, como eu falei com você aqui nos bastidores, eu consegui, pra honra e glória do Senhor, me formar. Né? Hoje eu tô terminando minha faculdade de psicologia, a minha faculdade de direito, faço 2 faculdades de manhã, fiz minha pós-graduação, fiz teologia. Né? Eu quis aprender mais a Bíblia. O Senhor mudou a minha história. E tudo que falavam assim pra mim. Aqui pode crer, né? Você não pode tirar a habilitação. Porque você não tem nenhuma bicicleta. Eu falei, e tirei. Você não pode terminar os estudos. Eu falei, então agora eu vou fazer 1, 2 e quantas o senhor quiser. Você não pode casar. O senhor me deu um casamento. Você não pode... Então o senhor foi mudando a história, a realidade da minha vida. E as pessoas ao redor não acreditavam que assim... Quando você vê uma história muito forte dessas, você imagina como o Setembro Amarelo, uma mulher que vai cair em depressão, uma mulher que vai cometer suicídio. Como a Mayara falou aqui da menina do elevador. Aquilo dele é muito forte. Eu fiquei tão impressionada, né, com aquela cena, que quando ela levanta, que eu falei, meu Deus, eu passei mal. Só quem passa por agressão sabe o que é, que você se vê na pele daquela menina. E eu fiquei olhando assim, e aí veio um filme na minha cabeça, eu falei, meu Deus. Eu falei, realmente a gente precisa de leis mais severas. A mulher, ela precisa de mais, assim, liberdade. Não é porque a gente casou, que não é até que a morte nos separe, não é que ele tem que te matar. É até que a morte nos separe, né, que é falado no casamento, não é pra ele te matar, não.
É até que a morte nos separe pra você ser fiel, pra você ter uma vida estruturada, feliz. E foi como eu falei aqui, mesmo que você não tenha vindo de um lar estruturado, você não tem que carregar bagagem da sua família. Você tem que romper esse ciclo de maldição. A minha avó apanhou, minha mãe apanhou, eu apanhei. Vai fazer o que com isso? Ninguém teve nada na minha família, ninguém prosperou, também não vou prosperar. Então eu decidi fazer tudo ao contrário. Eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou ter, independente. E eu sempre me reinventava dos escombros. Aí me agredia aqui na escola, eu ia pra outra. Eu nunca parei. Não teve nada. Não se entregou, né? Nenhum momento. Foi como você falou, voltando ao que você tinha falado do meu filho. Eu quis falar isso pra até chegar no meu filho. Então, depois que o Senhor me reestruturou, o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu uma profissão, o Senhor me deu um nome, o Senhor me deu um casamento. Depois que o Senhor me estruturou toda, eu pensei assim, agora eu sou a missionária Carla, eu sou a cantora Carla, eu sou a compositora. Hoje o Senhor me levantou, o Senhor me honrou, tá tudo bem. E aí, no dia 18 de abril de 2022, 4 horas da manhã, o Senhor falou pra mim assim, eu vou levar o Gabriel. E foi tão real que o Senhor me mostrou a cena do crime, o Senhor me mostrou a roupa que ele ia morrer, o Senhor me mostrou como ele ia morrer. E ele falou assim, filha, é necessário. E ali eu perguntei, por que, Senhor? É necessário. Ele não me respondeu. Ele só falou assim pra mim, você não vai ter corpo pra enterrar. Porque a gente às vezes está acostumado só com Deus do sim. É difícil o Deus do não. Eu falo porque eu entreguei 2 filhos. Então, você amar o Deus do não, amar um Deus que me dá tudo, amar um Deus que faz tudo por mim, amar um Deus que me dá um casamento, uma casa, um carro, eu não tenho nenhum problema, é fácil. Eu quero ver a gente amar o Deus do não de Jó. Quando ele sacrificava pelos seus filhos, o Senhor decidiu, eu vou levar pra mim. Isso que você tá me falando me lembra muito de uma pregação da Fernanda Witwicki, que ela fez uma pregação sobre família na igreja dela e ela tava falando que é muito difícil ela ter algumas mães, alguns pais entenderem que os filhos não são deles, são do Senhor, né? E pra mim, me parece que você entende isso tão perfeitamente porque a gente sabe que você sofreu, que você sofre, que você sente saudade, mas você fala de uma forma que é literalmente da dependência de Deus, né? Então Deus te deu e Deus levou, porque não era seu, era dele. Então é tudo sobre a vontade dele, tudo sobre o que Deus quer, né? Sim, e as pessoas ficaram impressionadas porque, assim, não vou dizer impressionadas. Muitas falaram que eu estava dopada, que não era normal. Pensaram até que era um fake, porque, assim, as pessoas estão acostumadas, lógico, cada pessoa tem sua reação. O desespero, o suicídio, se automutilar, ir para os remédios, porque é uma dor muito grande. É uma ausência muito grande. Você acordar de manhã e o quarto do teu filho tá trancado. Tá até hoje. As coisas dele tá lá trancado. Nem entro, deixo lá. Então, assim, é difícil. Todo dia. Bom dia, mãe, no quartel. Bom dia. Então, assim, você... É um pedaço de você. Quando você enterra um filho, é um pedaço teu. Eu não sei explicar o que é. É como se é algo teu que tá ali. É algo seu que tá indo ali. E você não sabe explicar. Eu nunca mais, assim, eu falo que... Quando a mulher, ela perde um marido, né? Ela é viúva, né? E quando um filho perde a mãe, ela é órfã. E aí falam que não tem um nome. E eu achei na Bíblia, tem, é desfilhada. Eu falei, ai, que nome feio. Eu até falei assim, eu não sou desfilhada, não. Eu até brinquei com isso, eu falei, não sou desfilhada, não aceito essa palavra, que é a que fala. A desfilhada, que, né, perdeu o filho. Só que quando você entende que tudo... Se você ver a história de Jó, você vai entender que Jó nunca atribuiu as perdas deles ao inimigo. Nunca. Quando ele fala, Deus me deu. Deus tomou. Mas foi o inimigo que foi lá. Olha, faz... Ó, sabe? Testa ele. Vai lá, Senhor. Testa a fé de Jó. Só que em nenhum momento ele falou, não, foi o inimigo que tirou. Foi o inimigo que foi lá e soprou. Foi não sei... Não. Eu entendi que tudo que eu tenho é de Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Porque é muito bonito a gente cantar. Ah, Senhor, se o Senhor me der. Mas ele fala, então me dá. Então vamos lá, então me dá. Me dá aqui pra mim. E foi isso que eu entendi. Que tudo que eu entrego ao Senhor, tudo que é do Senhor, eu vou devolver de alguma forma. E foi como você falou, o filho não é meu, meus filhos não são meus. Eu falo isso pra eles, eu tô cuidando de vocês. O Senhor, no primeiro, ele já foi me desprendendo disso, que a gente é muito super protetora. A gente quer abraçar, a gente quer, né, mãe? Mas quando eu entendi, eu falei, não é meu.
A salvação é individual, não é meu. Eu tenho a obrigação de cuidar, educar, ser um bom cidadão, amar, né, ajudar, orientar, mas Como flecha. usar como flecha, mas assim, eles são seres individuais. Então, quando o Senhor, o Senhor amou o mundo de tal maneira, nos amou de tal maneira, que deu seu único filho, por amor a nós, pra gente ser salvos. Então, eu entendi assim, se ele deu o único filho dele. Quando o meu filho faleceu, que o Senhor me visitou no meu quarto, que eu estava sozinha, foi isso que ele falou pra mim. Hoje você sabe o que eu sinto. Só uma mãe que entrega um filho sabe o que o Senhor sentiu naquela cruz quando o Senhor estava sendo crucificado. Eles entendem o que o nosso Deus, a gente acha que Deus não sentiu. Porque ele é Deus, mas era o filho dele. Era o filho dele que estava naquela cruz. Maria não sentiu. Então, quando eu comecei a olhar para a palavra, Maria sentiu a dor da perda. Isabel sentiu a dor da perda. A viúva de Naim sentiu a dor da perda. Então, você vai vendo. Maria e Marta sentiram a dor da perda. Foi nesse momento que você questionou o Senhor para poder entender o porquê daquilo? Então, Natália, 6 meses o Senhor já tinha falado que ia levar o Gabriel. E ele tinha me mostrado que eu iria passar de novo por uma situação. Que eu ainda tinha necessidade de passar por algo. Só que eu não entendi o propósito. É porque a gente não falou, né, que você recebeu a palavra de que você não ia ter um corpo pra enterrar, Isso. né? Eu não teria. O Senhor falou, você não vai ter corpo pra enterrar. E aquilo me deixou um desespero tão grande, naquela visão que eu estava tendo às 4 horas da manhã, que era a visão de como se eu estivesse vivendo aquilo, que ele me mostrou a visão eu vivendo. E eu entrei em desespero. Então, quando ele me despertou daquela visão, eu acordei desesperada. Mandei mensagem pro meu filho, falei, onde que você tá? Ele falou, tô na guarita, que ele trabalhava no hospital HCE do Exército. Ele, mãe, tô na guarita. Eu falei, tá tudo bem? Mãe, tá tudo bem mesmo? A gente foi conversando e ele falou, tá tudo bem. Então, o que aconteceu? 6 meses, até a morte dele, desde o dia 18 de abril até o dia 10 de outubro, eu não tinha outra coisa a fazer a não ser buscar pela vida do meu filho. Então, nesse período de junho, muito frio, eu comecei a subir monte, eu comecei a ir pra igreja, eu comecei a ir pra tudo quanto é lugar. Senhor, não tira meu filho, não. Não, o senhor já levou um, não leva o outro. Eu fiquei ali, né, igual Jacó lutando. Não leva meu filho, não. E nessas buscas, eu peguei uma pneumonia severa. Severa, porque tava chovendo ou não, eu estava em cima do monte. Não recomendo isso, tá, gente? Mas eu tava tão desesperada. Sabe aquela mãe, sabe, igual Ana? Eu me derramava, Senhor. Então eu fiz um propósito, então começava a chover. Não, eu tenho que cumprir esse propósito, mesmo chovendo. Eu ia. E eu peguei uma pneumonia muito severa. E ali, ela foi tão forte a pneumonia, que os medicamentos eram tão fortes, e eu não tenho vergonha de falar aqui. Eu quero até mandar um abraço. O Sérgio Lopes, ele me ajudou muito. Ele é um amigo querido. E ele me ajudou. Eu tava assim, sabe? Eu já tinha gastado todos os recursos. Ele falou, não, eu vou te ajudar. Então, muitas pessoas, sabe, me ajudaram nesse momento. Porque eu já não tinha mais nem o que fazer. E ali o Senhor me restaurou. Quando o Senhor me restaurou, lembra que eu falei que eu estava na casa do pai dos meus filhos? Então, um oficial de justiça chegou no dia 5 de julho na minha casa. Eu estava me recuperando da pneumonia. E falou assim, olha, essa casa estava em audiência. Você tem que sair dessa casa em 5 dias. Eu achei até que era uma pegadinha, eu peguei o papel e falei assim, mas por quê? Porque já estava rolando um processo ao qual eu não sabia, não tinha, assim, conhecimento de fato do que estava acontecendo. Eu sabia que ele, né, poderia recorrer. E foi dado favorável para ele, né, porque era uma casa que a gente estava pagando, né, parcelado. E até então, como eu não era parte da casa que era ele, que, né, que fazia toda a tramitação, foi desfavorável a mim que eu teria que sair. Só que existe um prazo, né, para poder fazer. Só que o oficial de justiça falou que toda vez ia na minha casa não me achava. Só que eu falei, como? Como que você não me acha? O prazo já estava contando. Eu falei, não tem como eu me mudar de uma casa de 4 quartos, com 2 cachorros. Eu já era casada já nessa época. E sair da minha casa e vou pra onde? Com 5 dias, quem faz uma mudança não tem pra onde ir. Eu não sei o que você vai fazer, mas na quarta-feira o caminhão vai parar aqui. E se a casa não estiver vazia, a gente vai botar tudo na rua. Então eu nem sabia se aquilo era verdade. O desespero foi tão grande que eu não fui no fórum, eu não peguei papel. Não tinha papel do oficial, ele só foi lá e falou com o meu esposo, não estava em casa, e ele me passou tudo, eu entrei em choque. Eu entrei em choque, de choque. Falei, e agora? Ele falou, não sei. Eu não sei, o que a gente vai fazer? O que eu fiz? Eu peguei todos os meus móveis, deixei na casa de parentes, fui distribuindo tudo. Vai vendo tudo, desde a visão até agora. E toda vez que eu ia pra palavra pra pedir uma confirmação, Senhor, o que o Senhor tá fazendo na minha vida? Saía em Jó. Quando saía em Jó, eu fechava.
Falei, eu não quero ler Jó, eu sei o que tem aqui. O que eu mais estudei foi o livro de Jó. E aí eu falava, Senhor, fala comigo, o que tá acontecendo? Jó, eu fechava. É o que muitos fazem hoje, é a Bíblia de cardápio, eu só quero as coisas boas. E o Senhor já estava falando comigo ali, eu não estava entendendo o que iria acontecer. Então saía em Jó, eu fechava. Aí eu só queria abrir, quando saía alguma coisa boa, eu falava, tá bom. Mas tinha saído em Jó. E aí eu comecei a pegar a Bíblia de outras pessoas, porque aquilo começou a me incomodar. Quem tem algo com Deus, sabe lá no íntimo, assim, ele tá falando comigo alguma coisa. E depois da visão, né, eu falei, não, eu não quero ler Jó, Senhor, eu não quero ler Jó. E aí eu comecei a pegar a Bíblia de outras pessoas e sair em Jó, porque eu queria saber se o problema era com a minha Bíblia. E eu fechava, eu falava, Senhor, eu parei de ler. Eu falei, não quero mais abrir, que vai sair em Jó mesmo, eu não quero ler. E eu não li Jó. Durante 6 meses, ele falava comigo. E ali eu distribuí meus móveis, fui morar na casa de pessoas, lá eu apanhei. Eu dormia com rato e barata. Eu falo que o Senhor, ele me experimentou em muitas coisas. Hoje eu tenho uma bagagem muito grande. Olha tudo que eu tô falando, e nem tô falando tudo, mas assim, uma bagagem muito grande. E ali eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho pavor de barata. E eu não acreditei, que eu falei, Senhor, eu não vou. Então eu dormia dentro do carro. Assim, eu sofri muito, eu só chorava. Eu emagreci tanto, que se você ver no vídeo do velório, eu tô muito magra. Porque eu já tava emagrecendo, não era daquele dia que a pessoa me viu abatida, mas eu já estava num processo. E eu dormindo com a barata, era rato, era isso, e apanhando, puxava meus cabelos. Olha, era uma coisa assim, eu fui muito humilhada. Sai daqui! Então, assim, pra comer, situações que eu comecei a passar. E eu falei, não, tá bom. E eu só chorava, assim, eu fico assim, emocionada nessa parte com vontade de chorar, porque assim, eu lembro o quanto eu chorava. Assim, por que eu tô passando por isso ainda? E meus filhos na casa de pessoas, né? E não podia ficar na mesma casa. E eu ali passando aquele processo foi quando a gente tem uma casa própria, né? Eu e meu marido, só que ela tava alugada. Não tem como pegar e falar, sai da casa. E aí a gente alugou uma casa. Falei, vamos alugar uma casa, né? A gente alugou uma casa, fiquei toda feliz no dia 10 de agosto. E falei, nossa, alugamos uma casa. Falei, agora vamos só pegar a mudança na casa dos parentes, tá tudo bem. E ali, passando na rua, eu vi uma placa escrito fretes e mudanças. Eu falei, vou ligar pra esse número aqui pra fazer minha mudança, né? Já aluguei a casa. Quando eu liguei, eu falei assim, olha, senhor, eu achei seu número aqui na rua, o senhor faz fretes e mudança? Ele falou, faço. Eu falei, tá bom, eu expliquei a situação, que teria que ser na casa de várias pessoas. Eu falei, então me dá seu contato que eu vou anotar. Qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Jó. Menina. Quando ele falou meu nome é Jó. Eu falei, moço, aí ficou uma discussão no telefone. Eu falei, o seu nome não é Jó. Ele falou, meu nome é Jó. Eu falei, não. Eu falei, não é possível que o seu nome é Jó 10 de agosto. Seu nome não é Jó, moço. Ninguém tem o nome Jó. Você conhece alguém com o nome Jó? Você conhece, mãe? Aí ele falou, então tá bom. Coloca aí no Google agora. Jó, fretes e mudanças. Você vai ver que vai aparecer. Eu coloquei, tava lá, Jó, fretes e mudanças. Eu não fiz a mudança com ele. Fiquei apavorada. Eu falei, não. Eu conto isso, as pessoas ficam rindo. Eu falei, gente, quando ele quer falar, ele vai usar alguma coisa. E eu falei, não vou fazer a mudança com ele. Não fiz a mudança com outra pessoa. Nada, totalmente diferente. Tudo bem. Cheguei, adorei, arrumei minha casa. Coloquei tudo em ordem. Falei, vou agora adorar o Senhor. Agradeci, peguei a Bíblia. Fui tirar uma palavra, saiu em Jó. Eu falei, não é possível. Veja, tá tudo bem. Saiu em Jó. E ali, eu mais uma vez fechei. E na outra noite, eu fui agradecer ao Senhor de novo e saiu em Jó. E eu falei assim, eu vou ler. Eu pensei, deixa eu ler, né? Eu não li durante esse tempo todo, deixa eu dar uma lida. E isso aí já era setembro. Setembro, quando eu abri e falei, eu vou ler. Já ia entrar setembro. Só que alguma coisa aconteceu, que é de 2 andares, eu desci e fechei e não vi mais. Eu não li. Eu não li. E ali passou setembro, quando chegou outubro, quando chegou no dia 30 de setembro, quando chegou no dia 30 de setembro, eu estava passando de carro, tinha uma igreja do lado esquerdo, o senhor falou assim, entra ali. Eu olhei, já era 9 horas da noite, falei, mas não tem mais culto, portão fechado, e luzes acesas. Eu desci do carro, entrei, eles estavam comendo sopa, tava tendo uma confraternização. E eu sem graça, falei, oi, tudo bem? Boa noite. Aí que o senhor falou pra eu entrar aqui. Ele, você quer comer? Eu falei, não, eu quero uma oração. Porque meu coração tá angustiado. Era 10 dias antes do meu filho ser assassinado. E ali, quando eu entrei naquela igreja, ele falou assim, você só espera a gente comer? Eu não tava entendendo nada. E eu olhando, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, gente? O povo tá comendo, não tem nem culto mais. E eu esperando quietinha. Tinha até um casal comigo de evangelista. Aí eu falei, tá bom. Quando acabaram de comer, falou, vem cá. Aí reuniram 7 pessoas e vamos
vamos orar pela irmã. Eu não conhecia, ninguém me conhecia também. E começaram a orar. Quando começaram a orar, o Senhor, ele tomou o pastor da igreja. Foi algo tão sobrenatural assim que não sei te explicar o que aconteceu naquele dia. Ele tomou a igreja inteira, que estava ali numa confraternização. E ele andou de costas, olhou pra mim, já não era, mas ele era o Senhor falando na boca dele. Ele falou assim: antes do ano acabar, eu sopro teu nome na terra. Isso é muito forte que eu vou falar aqui. Antes do ano acabar, eu sopro teu nome na terra. Te farei conhecer em todos os lugares fora do país. Te dei um nome. Eu não falei aqui, né? Mas o Senhor já me usou pra curar câncer. Eu tenho um dom de cura. Nada eu falo assim, eu costumo dizer, quanto mais é dado, mais é cobrado. O Senhor já me usou pra ressuscitar um bebê. O Senhor já me usou pra várias coisas, sabe? Mioma, hemorragia, é uma coisa sobrenatural, não é de mim, tá? Ele fala assim, toca ali nela. Eu nem sei o que a pessoa tem. E a pessoa fala assim, olha só, na hora estão com hemorragia. Olha, o bebê que tava morto, que é a terceira curetagem que eu ia fazer, e eu não poderia mais engravidar, foi minha irmã. Foi a primeira vez que o Senhor me mostrou como é dom de cura. Foi uma virtude que desceu e eu tremia, eu não sabia o que estava acontecendo. A virtude saindo e ele limpou o útero da minha irmã todinho. Quando ela foi fazer curetagem, o médico falou, seu útero tá limpo, você não tem nem ferida no teu útero, o que você fez? Você abortou no vaso sanitário? Ela falou, não. Então, assim, eu tenho essas experiências de cura. E ele falou assim, você vai curar pessoas, você vai viajar países. Mas na minha cabeça, o que uma mãe pensa? Eu só pensava no meu filho. Porque eu pensei que eu ia entrar ali, eu ia falar assim, olha, porque você buscou, eu fecho a sepultura. Porque você é minha serva, porque eu te uso, eu não deixo o Gabriel morrer. Então a gente acha que por mais coisas que a gente faz pro Senhor é que, não, eu sou isso. Não, não é. Não é pelo que eu faço, não é pelos dons que ele me deu, não é porque eu canto, porque eu prego, porque ele me usa pra curar, que ele vai me ausentar de passar. Ele não ausentou o próprio filho, quem sou eu? E ali quando ele foi falando, eu só pensava assim, fala dele. Fala que o Senhor não vai permitir aquela visão. E eu sabia desde criança que o que ele me mostrava acontecia. Eu só não sabia o tempo que ele iria fazer, mas eu sabia. E eu tava querendo alguma coisa que fosse assim, o Senhor pode mudar de ideia, o Senhor pode reverter a sentença, o Senhor pode fechar a sepultura. Quantas sepulturas o Senhor fecha? Então eu creio no Deus que dá livramento. E ele falou tudo isso pra mim, tremendo, e falou assim, missionária, ainda falava bem alto assim, tu verás o que eu vou fazer na tua vida. E foi me entregando várias coisas. Eu chorava, mas não falou nada do meu filho. Só falou assim, ô Senhor, para teu nome, te farei conhecida. E quem é mãe, né, eu falei, Senhor, mas eu não quero isso. Isso não importa pra mim. E fui pra casa naquele dia. Quando foi no dia 10 de outubro, às 9h14, o meu filho recebeu um convite de uma menina pra ir na casa dela. E eu ainda falei com ele. Eu falei assim, filho, onde que você vai? Ele falou, não, eu vou na... Ele não tava na minha casa, tava na casa de colegas. Ele falou, não, eu vou na casa de uma menina. Ele até falou assim, mãe, você me leva? De carro, né? Você me pega aqui e me leva? Eu falei, te levo. Tá bom. Só que antes dessa conversa, meu filho morreu 9h35. 8h20 eu liguei pra minha mãe. Eu senti um aperto tão grande no meu peito. Eu falei, mãe, eu tô sentindo um aperto tão grande. Eu não associei em nenhum momento ao meu filho. Por quê? Se o Senhor me desperta pra alguma coisa, eu interfiro no que tem que ser feito. Eu iria impedir, porque eu iria lembrar de tudo. Porque o Senhor falou pra mim assim, ele vai receber um convite e dali ele não vai voltar. Ele recebeu um convite, ele foi de uma menina. O Senhor falou tudo pra mim. Só que eu não associei. O meu filho me ligando pra eu ir buscar ele e eu ligando pra minha mãe, vamos na igreja, mãe. Hoje eu não sei porque era uma segunda-feira e eu não ia em culto. Eu falei, não, que tem um culto bom de uma amiga minha, vamos lá. Ela, hoje eu não vou não porque tua irmã tá vindo aqui pra casa. Só que Deus já tinha usado, minha irmã é cristã, essa que o Senhor limpou o útero dela. Que o Senhor me usou pra limpar o útero dela com o bebê. Deus já tinha tocado nela e falou assim, vai pra casa da tua mãe e leva todos os aparelhos médicos que você tem. Aparelho de pressão, aparelho disso. E ela não entendeu, E elas moravam perto, não tinha necessidade da minha irmã dormir na casa da minha mãe. Mas o Senhor falou pra ela assim, vai pra casa da sua mãe, dorme na casa dela e leva tudo. Eu também não sabia disso, ela me contou depois. E ali eu me senti uma angústia. Eu falei, minha mãe não queria ir, eu falei, tá bom. Eu fiquei quietinha, meu filho começou a me ligar. Mãe, me busca aqui, me leva ali na casa de uma menina. Eu falei, que menina é essa? Eu até falei assim, eu não falei isso. Porque num dia anterior, eu preguei pro meu filho. Quem pega o meu telefone até hoje, o meu outro celular, eles vê tudo que eu falei pro meu filho. Tudo. Tudo que eu conversei com meu filho. Eu falei tudo pra ele, sabe? Parecia que Deus estava me usando pra falar com ele. Mas a vontade do Senhor foi feita.
E ali, ele me ligou, quando eu tava me arrumando pra ir levar o meu filho, ia morrer eu e ele. Ia morrer eu e meu filho. Na semana, nesses 10 dias que eu te falei, do dia 30, o Senhor colocou um louvor no meu coração e eu ficava ouvindo todo dia. Foi livramento. E eu mandava pra ele. Todo dia eu mandava pra ele. Porque na minha cabeça o Senhor estava dando livramento pro meu filho. O livramento era pra mim. Porque eu acho que quase 30 tiros dá pra 2 pessoas. E qual é a mãe que deixa o filho morrer? Então, se eu levo meu filho num local que não era... Que era uma emboscada e não era realmente, né, um encontro, eu ia tentar evitar, eu ia fazer alguma situação e eu ia morrer junto com meu filho. E o Senhor ficou falando de livramento, eu mandando pra ele e o livramento foi pra mim. Ele falou pra mim, o livramento foi pra você. E ali, quando eu estava arrumada pra ir levar meu filho, ele falou, mãe, não precisa, o Uber já aceitou. Porque nenhum Uber queria aceitar pra levar ele lá. E eu falei, tá bom, filho. E ele me mandou o último áudio da vida dele, que ele falou, mãe, tô indo pra lá. E era perto da minha casa. E era tipo no centro, era bem perto. E amanhã eu vou pra casa. Esse é o último áudio do meu filho. E aí eu liguei pra ele. Ele falou isso, né, no áudio. Eu liguei. Quando eu liguei, ele desligou. Desligou a ligação, né? Que depois eu vi no celular dele, ele desligou a ligação. E ali tudo bem. Daqui a pouco, uma menina que, né, conhecia ele, falou assim, mataram o Gabriel. Eu acho que a pior notícia que você pode receber é da morte de alguém, principalmente do seu filho. Quando falaram assim, mataram o Gabriel, minha perna na hora, assim, eu não tinha mais controle da minha perna. Eu caí assim, e eu tava no segundo andar. Eu desci as escadas, isso é muito forte, sabe? Eu desci as escadas, eu não tinha mais equilíbrio, né? Porque foi uma notícia, assim. E eu ainda não queria acreditar, e eu fiquei ligando pra ele. Aí ele não atendia. Eu fui. Eu tentei saber onde que era, né? Eu não sabia de nada. Foi quando a motorista de Uber era uma menina. Ela atendeu e contou tudo. Porque mandou embora, né? E ele tinha deixado o celular dentro do carro. Aí ela atendeu, ela falou o local do crime. E ele já sabia que ele tinha, né, partido. E eu fui pro local do crime. Local do que aconteceu. Quando eu cheguei lá, já tinha ambulância e já tinha policiais. E aí eu parei o carro na esquina e falei, mataram alguém aqui? Ele falou assim, mataram ali na frente. E eu fui me aproximando, a perna dele estava dobrada, eu fui olhando, eu falei, que não seja ele, né? Eu ainda tinha uma esperança. E aí eu vi meu filho, né, numa calçada, numa rua escura. Não sei o que ele foi fazer ali. Mas eu só entreguei. Os policiais olharam pra minha cara, perguntaram, quem é você? Eu falei, eu sou a mãe. Eu ajoelhei no corpo do meu filho. Eu vi todos os tiros que deram no meu filho. Eu ajoelhei, ele tava quente. Eu abracei o meu filho, eu passei a mão nele e falei, pra todo mundo ouvir, eu falei, Senhor, 19 anos o Senhor me deu pra cuidar, mas agora é contigo. Eu falei, filho, eu te amo. Eu peguei o que tinha carregador, coisas ainda tinha na bermuda e saí correndo. Aí o policial veio correndo atrás de mim. Porque eu não queria ver te remover o corpo. Acho que mãe nenhuma quer ver um negócio desse. Então eu saí correndo. Porque na minha cabeça, assim, eu preciso agora cuidar de uma outra pessoa, que era a minha mãe. Que eu falei que cuidou dele comigo. E ali eu saí correndo. Eu falei, minha mãe é minha mãe. Falei, minha mãe não vai aguentar. Na minha cabeça, assim, eu vou perder 2 pessoas. Que minha mãe sempre falava assim, Gabriel é minha vida. E ali eu deixei meu filho no chão, caído. Catei os dentes do meu filho no chão, porque eu falei assim, eu não vou deixar nada dele aqui. Catei os dentes do meu filho no chão, né, guardei, depois eu coloquei lá no caixão, né, no dia que eu enterrei com ele. E corri pra casa da minha mãe. Aí, quando eu já olhei minha mãe já tava andando de costa, minha mãe já falava coisa com coisa, que ela já sabia, porque já tinham falado. E aí ela mandando mensagem pra ele, que depois o celular veio pra minha mão, né? E ela, filho, estão dizendo que te mataram. Que depois eu peguei o celular e eu vi a mensagem. Estão dizendo que te mataram, isso é verdade. Aquilo ali cortou meu coração. Então medicaram minha mãe e eu fui pra casa, porque ainda tinha minha filha. Eu ainda tinha que contar. E minha filha era unha e carne com o irmão dela. A minha filha entrou numa depressão profunda. Eu tive que segurar todo mundo. Eu estava de luto, eu tive que segurar todo mundo. A minha mãe, eu não tive o luto. E aí o meu marido veio do trabalho, me viu, mas ele viu que eu tava firme. Eu reuni os meus filhos, eu fiz uma oração desse jeito. Eu falei assim, vamos orar? Mas vamos também perdoar quem tirou a vida do teu irmão? Vamos perdoar? E eu falei assim, eu perdoo. Eu não quero saber quem foi. Não me importa quem foi, não importa.
Porque eu sei que o Senhor levou. Que a palavra do Senhor diz que a vida e a morte está na mão dele. Se ele permitiu, ele sabe o porquê. Ele sabe, eu não sei. Ele tá lá na frente, ele sabe de tudo. Ele sabe por que eu passei por tudo isso, estou contando pra vocês. Ele sabe por que vocês estão ouvindo as pessoas de casa. Ele sabe de todas as coisas. Então eu falei, Senhor, se aprove o Senhor fazer, mais uma vez, só me dá estrutura. E eu vim, desde onde eu vi meu filho morto, até em casa falando assim, eu não tava lá. Porque a mãe é a protetora, né? Eu tinha que estar lá. Era pra eu estar lá, não ia fazer nada, né? Mas eu tinha que estar lá, eu tinha que ser a última que ele tinha que ver, eu tinha que ter protegido. E quando eu cheguei em casa, que eu orei, meus filhos choraram, eu perdoei. Eles não entenderam, minha família não entendeu por que eu perdoei as pessoas. Eu falei, eu perdoo, não importa. Se hoje o Senhor quiser fazer do assassino um pregador, amém. E se ele quiser falar comigo, amém. Se ele quiser fazer da menina que convidou ele uma missionária, amém. Quem sou eu pra falar que o Senhor vai fazer? Não fiz isso, eu perdoei. Todos os que fizeram mal pro meu filho, o Senhor sabe quem é. E eu liberei no mesmo dia. Eu liberei. E ali, eu falei, eu deitei na cama e pensei assim, e agora? Acho que a pior coisa que tem pra mãe, né? E agora? Como é que vai ser? Que eu sabia que eles levaram pro ML, né? Que eles me falaram, que eu saí correndo, eles foram atrás de mim. Mãe, me dá o nome. Eu dei o nome. Então, estamos levando pro ML, pra divisão de homicídios. E eu pensando assim, e agora? Aí a mãe já fica pensando, meu filho tá lá, meu filho tá aí, né? Enfim. E ali eu deitei. Quando eu deitei na cama, e eu tava falando, eu não tava lá. O meu celular acendeu. Tava do meu lado. Que eu não queria nem olhar, porque eu sabia que tinha muitas mensagens. Quando meu celular acendeu, estava escrito assim, eu não esqueço disso. Eu estava lá, quando ninguém mais estava, assinado Jesus. E depois eu tentei procurar do que se tratava, eu não sei até hoje. Mas estava escrito isso pra mim. Eu estava lá, assinado Jesus. Ali eu entendi. O Senhor estava lá. Então o Senhor sabe, o Senhor que tinha que estar lá mesmo. Quem sou eu, né? E ali o Senhor me fez dormir. Uma presença invadiu o meu quarto. O Espírito Santo entrou dentro do meu quarto. E ele repousou sobre mim. E ele falou, hoje você conhece a minha estrutura. Você vai saber quem eu sou. E quando ele falou isso, eu dormi. Eu acordei 10 horas da manhã e fui lembrar que meu filho estava morto. E eu falei, Gabriel morreu? E eu não conseguia ter desespero. Eu chorei muito na hora de escolher o caixão, porque é uma coisa muito forte. Qual que você quer? Você fica, né? E como demorou, o IML, ele não estava colocando na gaveta. Não estava. E eu enterrei meu filho em decomposição. Eu falo tudo isso porque tem gente que fala assim, poxa, quebrei minha unha. A irmã olhou pra mim de cara feia na igreja. Eu vou largar o ministério porque o pastor não me entende. Eu falo, gente, que isso? Tem gente abandonando o Senhor por qualquer coisa. Então o Senhor me permitiu ver coisas que você já fala assim, como você consegue falar? Eu também não sei, foi uma estrutura que ele me deu como ele deu pra Jó. E pra finalizar, né, o que aconteceu? Eu fui pro ML, meu filho já estava em decomposição, fizeram uma maquiagem pra poder melhorar a situação. E eu ali dentro do ML eu comecei a pregar. Eu peguei pra bandido, eu peguei pra preso, eu tava ali pregando. Eu falei, meu Deus, mas eu que quero uma palavra, mas já que o Senhor, né? E o Senhor começou a falar pra mim, meu ouvido assim, a graça. Porque a única coisa que eu ficava pensando, será que ele foi salvo? Será que meu filho tá contigo? Porque por mais que ele falou, vou levar, a gente fica, né? Será, Senhor? Eu quero ver. E o Senhor falou, minha graça. Só que por mais que hoje eu seja teóloga, pós-graduada, são as experiências que te formam em Deus, não é? Você pode fazer cursos, mas é a sua experiência com Deus. E eu falei, a graça. Eu falei, pela graça somos salvos e pela fé isso não vem de nós, é dom de Deus. Falei, tá, Senhor, o que o Senhor quer dizer? E eu fui estudar sobre a graça, né? Um favor imerecido. E a salvação não é de nós. Não é mérito humano. Eu não posso dizer que eu vou ser salva porque eu sou pregadora, porque eu sou isso. Não. A graça vem de Deus e é somente dele e ele decide. E ali eu entendi e fui pra minha casa. Enterrei meu filho, preguei no velório. Os coveiros vieram, ficaram me olhando meio assustada, né? Pelo estado que tava. Não teve velório. Se você vê no vídeo, só tem eu e minha filha. Ninguém conseguiu ficar dentro porque não tinha condições. E eu costumo até dizer, e até para jovens que estão assistindo, até para conscientização do Setembro Amarelo, a única que fica até o final é a mãe. A mãe, ela vai ficar com você independente de qualquer situação. E ali eu fiquei, falei, não, eu vou ficar, eu suporto isso aqui. E eu preguei, ministrei, meu marido gravou, colocou na rede social, eu nem tinha visto que ele tinha colocado. Fui para casa, até então, e falei, gente, me deixa sozinha, eu só quero ficar eu e Deus. Porque não adiantava vir ninguém, não adiantava alguém falar meus pêsames. Eu recebia, mas eu falei, agora é eu e Deus. Ninguém me interrompe, eu me tranquei no quarto. Falei, agora eu vou orar e jejuar. E o Senhor só me diz, não é nem o porquê.
Eu não perguntei mais assim, por que o senhor levou meu filho? Eu só falei assim, qual é o propósito? Porque eu sabia que era um propósito. Eu não sabia que não era uma coisa pra me ferir. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele não faz nada pra fazer mal a gente. Nada. Então tudo tem um propósito do bem, pra te fazer bem. Mas como assim me fazer bem e levar meu filho? Tá vendo? A gente não consegue entender esse mistério de Deus, essa profundidade. E ali o Senhor me fez adormecer. Conversou comigo, me revelou coisas. Foi a maior experiência, Mayara, que você perguntou que eu tive, foi essa. O Senhor me mostrou como é a morte. Ele me mostrou que a morte é um sono. Não tem dor, não é uma coisa... É um sono. É como se você estivesse pegando no sono pra dormir. Ele deixou eu ter essa experiência maravilhosa. Que eu falei, Senhor, como é que foi? Ele deixou. Ele falou, vou deixar você saber como que é. E o Senhor, ele passeou comigo. Ele falou sobre o filho dele. Ele falou sobre a salvação. Que a gente tem uma concepção de salvação muito limitada. Que só se for assim, ele falou, que eu que salvo. Se a salvação depende de alguma coisa que o homem faz logo, eu não precisava morrer na cruz. Então ele falou pra mim, quando eu falei está consumado, está consumado. Eu sou a salvação, eu sou a ressurreição e a vida. E você vai ver o seu filho. E ali o Senhor me mostrou o que ele falou antes de morrer. Porque eu perguntei, eu falei, Senhor, o Senhor já me usou pra curar? O Senhor me ajuda pra cuidar de pessoas? Eu visito tribos indígenas, né? Eu visito os indígenas, eu fui pra Bolívia pregar. Então eu falei, o Senhor me usa tanto, só me mostra. Não é que o Senhor é obrigado não, mas se o Senhor tiver misericórdia, assim, só me mostra o que aconteceu naquela noite. E ali, o Senhor já tinha falado comigo através da Uber, que eu perguntei pra ela assim, você sabe o que aconteceu naquela noite? E ela falou, sei. Ela falou, eu estava dentro do carro, uma moto chegou, pediu pra ele sair do carro, pediu pra eu sair do carro primeiro e o seu filho ficou no carro. Mas quando essa moto veio na contramão, ele já falou, o que é isso? É um assalto? Ele falou pra ela, na contramão. Ela, será que é um assalto? Uma moto na contramão? Aí, ela já saiu do carro. E ali ela viu ele ser executado. Hoje ela não mora mais no Brasil. Ela faz tratamento psiquiátrico. Você pode ter uma noção, a família dela entrou em contato comigo. Porque ela não suportou ver. Ela viu tudo. E eu falei pra ela assim, eu só queria te perguntar uma coisa. O que aconteceu? Você viu alguma reação dele? Ela falou assim, ele baixou a cabeça dentro do carro e ficou ali dentro. E um rapaz de moto gritando, sai do carro, sai do carro. Eu saí, ele ficou. E eu perguntei pra ela assim... E será que meu filho foi salvo? Eu fiquei fazendo várias perguntas pra ela. E ela falou assim, senhora, eu não sou cristã, mas minha família é. Eu sou lésbica, eu sou afastada, eu bebo, eu fumo, eu faço tudo de errado. Mas quando aquele homem chegou com uma arma apontada e falou, sai do carro, eu lembrei do Deus dos meus pais. E eu falei, Senhor, ela botou a mão na cabeça e falou assim, me perdoa pelos meus pecados e me salva. Ela falou, se eu, que tô errada, eu lembrei de Deus. Se o seu filho que é criado na igreja era baterista, você acha que ele não falou com o Senhor? Olha o que Deus usou, quem Deus usou. E ela falou, seu filho só saiu porque insistiram muito. Ele colocou o primeiro pé. Quando ele colocou o segundo ali, ele foi executado na hora. E eu fui embora, que eles mandaram eu sair. E foi só isso, tipo assim, não entrou mais em detalhes. E ali eu entendi que o Senhor já estava usando ela, já estava usando as visões, que eu falei antes, pra você entender o que ele iria falar. Por quê? Ela tinha falado isso, mas eu não me senti segura. Eu peguei e falei, Senhor, me diz o que ele falou. E ali o Senhor e o Espírito permitiu, né, em visão, eu saber o que o meu filho falou. Ele falou, pai, perdoa os meus pecados, se eu for agora, me perdoa. E ali eu entendi que o Senhor já estava falando comigo assim, filha, descansa, tá comigo, agora vai fazer o que você tem que fazer. E quando eu saí daquilo tudo que o Senhor falou comigo, eu acordei, né? Estava em visão, eu acordei. E eu peguei a Bíblia e falei, Senhor, amém. Amém, o Senhor já me mostrou. Eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, eu falei assim, me confirma na palavra tudo que eu vi aqui. Saiu aonde? Saiu em Jó. Então, o que eu deixei de ler em 6 meses, eu tive que ler no dia que eu enterrei meu filho. Dentro de casa, de madrugada, no meu quarto. E aí eu coloquei o dedo quando eu abri e eu li assim. Eu não quis... Saiu várias partes de Jó. Ele foi lá no final. Porque já era o final. Eu não quis ler. Quando eu coloquei o dedo que eu li, tava assim. E o último estágio de Jó foi melhor do que o primeiro. E aí eu fechei a Bíblia e entendi que seria um novo ciclo. Através dali ele me levou para outros países. Eu fui pregar em velórios em tribos indígenas. Fui pregar em velório na Bolívia. Eu falei, por que você não tá me levando em velório? Porque eu tinha uma palavra para essas mulheres. Só que não só para isso. Para mulheres que sofreram agressão. Para mulheres que sofreram abandono. Para mulheres que sofreram estupro. Para mulheres que passaram por vários problemas psicológicos. Para mulheres que perderam filhos, algum parente que teve, né, a Covid e
o que mais se teve são pessoas que não conseguiram entender. E ali eu fui pra internet. Eu saí do meu quarto, eu entendi, fui olhar. Quando eu fui olhar, já eram milhões de pessoas. O meu telefone só tocava e eu não estava entendendo nada. Aí apareceu em emissoras de TV, eu não estava entendendo o que estava acontecendo no meu vídeo. Batendo 1 milhão em várias redes de outras pessoas, estava batendo 1 milhão. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eram pessoas presas, falando pra mim assim, eu volto pra Jesus hoje na cadeia por causa desse testemunho. Aí aquilo daí já me impactou. Prostitutas na França estavam ligando pra mim, falando assim, eu estou na França, eu sou prostituta. Eu morava no Rio. Quando mataram meu marido, tacaram fogo, eu abandonei meus filhos, minha família inteira e vim me prostituir aqui. Eu estou voltando pro Rio de Janeiro pra cuidar da minha família porque eu sou covarde. Se você passou por isso e você tá aí, por que que eu não posso suportar? Eu largo a prostituição. Eu comecei a ficar impactada com os testemunhos. Falei que... Aí as pessoas assim, ó, Deus levou teu filho, mas tem um aceitando Jesus aqui agora. E mandava os vídeos pra mim. Aí eu comecei a entender. Eu não tive luto, porque eu comecei a receber vários relatos de mães que estavam passando por situações piores do que a minha. Então eu falei, então eu sou uma voz? É isso aqui? Essa dor aqui, como eu falo no vídeo, ninguém gera testemunho sorrindo. Não gera. Primeiro a gente chora, depois a gente ri. Então eu falei, é isso aqui que o Senhor tem pra mim? É essa história, é essa bagagem? É isso aqui que o Senhor vai fazer? Sim. E aí o Senhor me deu um instituto. Hoje eu cuido de mulheres. Eu não vou dizer que eu sou famosa, não quero ser famosa Jesus na minha vida. Mas hoje eu tô aqui com vocês. E eu creio que tem muitas coisas ainda pro Senhor fazer. Ele me deu canções que um dia eu creio que vocês vão ouvir, que são do trono dele. Quem escuta fala, isso aqui não tem como ser humano, porque eu não toco nenhum instrumento, mas quando ele me dá as músicas, ele me dá pronta. E o meu produtor, ele fala, como que você sabe? Eu falei, eu não sei, ela toca no meu ouvido, só tô te passando o que eu estou escutando. Então, assim, são coisas muito tremendas, são experiências muito profundas. E aí o Senhor me usou pra curar depois disso, o Senhor me levou pra países pra curar em outros lugares e tô aqui. Eu acho que é muito emocionante ouvir você contar. Fiquei muito emocionada em diversos momentos. Eu acho que só a graça e a misericórdia de Deus para sustentar você ao longo desse tempo e fazer você conseguir cuidar de outras pessoas. E a gente vê que muitas mães, muitas mulheres não conseguem, né, sair desse lugar. Às vezes perderam o filho, o parente há mais tempo ainda, mas ainda estão presas nisso, não conseguem. Será que você poderia mandar uma mensagem para elas? Com certeza. Uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, né? Porque o Senhor é capaz de, assim como Ele fez com você, te sustenta, Ele é capaz de sustentar outras também. Sim. Aqui? Então, para vocês que estão assistindo aqui o Pode Crer, essa mensagem não é só, né, para o Setembro Amarelo, mas para todas as mães, mulheres, parentes que de repente tiveram que entregar. Eu não falo perder, porque com Deus a gente não perde, mas tiveram que entregar um filho, o pai, a mãe, pessoas que não entenderam ainda o luto, né? Eu costumo dizer que o luto não vivido, ele pode sim gerar uma depressão. Então, viva o seu momento de luto, passe, mas entenda o propósito de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor interferiu 3 vezes no luto de pessoas. A palavra do Senhor vai dizer que ele interferiu no luto na morte de Lázaro, no luto de Marta e Maria. Mas o que eu acho interessante de Marta e Maria é que o Senhor ele poderia chegar, era amigo dele, ele poderia chegar antes para interromper a morte de Lázaro. Mas foi necessário e permissão do Senhor que Lázaro, né, viesse a morrer para que o milagre fosse acontecer. A mesma coisa foi a viúva de Naim. O Senhor se compadeceu de uma mãe que estava indo sepultar o seu filho. E o Senhor, ele para o cortejo, o funeral, e ele ressuscita aquele jovem. Também a palavra vai dizer sobre a filha de Jairo, né, que estava moribunda, quase morte, né, e tinha acabado de morrer. E o Senhor chega naquela casa e decreta para ela, menina, eu te ordeno, levanta. Hoje eu tenho um ministério chamado Menina Levanta, que é Mulheres Levantando Mulheres, por causa dessa palavra que ele me deu. Ele entrou dentro do quarto daquela menina, que para muitos estava morta lá fora, e falou para ela assim, menina, eu te ordeno, menina, levanta. Então essa palavra é para você, mulher, homem, se levanta. O Senhor te chamou, independente das situações que você está passando, independente das perdas inevitáveis na nossa vida, mas tudo que você entrega ao Senhor é dele. Nossos filhos são dele, a nossa casa é dele. Ele diz que nossos filhos são herança dele, então é algo que ele possui. É herança do Senhor, filho não é herança minha. Então tudo que a gente entrega ao Senhor, fique tranquilo que o Senhor cuida.
Você que de repente está passando por uma depressão, você que de repente está passando por alguma situação difícil na sua vida. Ai, missionária Carla, eu não aguento, não sei mais o que fazer. Confia no Senhor. Procure ajuda sim psicológica, procure um pastor, procure o Senhor. Ore, leia a palavra, assista o Pode Crer, que tem testemunhos maravilhosos que vai edificar a sua vida. Não só no Setembro Amarelo, mas eu tenho certeza, né, que tem vários meses aqui falando sobre várias coisas, são tratamentos. E eu tenho certeza que o Senhor vai levantar a sua vida, então não desanime. O Senhor é a ressurreição e a vida. Nós cremos que nós vamos ver aqueles que já foram primeiro. Costumo dizer que não é um adeus, é um até breve, é um até logo. Nós também vamos ver, e quando o Senhor arrebatar a sua igreja, nós também vamos estar naquele grande dia e vamos ver os nossos parentes, entes queridos. Então, assim, não esmoreça a sua fé, não se entristeça. Eu costumo dizer que daqui a 50 anos a gente não vai estar aqui. Acho que nós não vamos mais estar aqui, né? Creio eu, daqui a 60, 100 anos. Então, assim, a morte ela é um processo. Não é normal, porque o Senhor, ele não queria que isso acontecesse lá no Éden, mas foi um processo do pecado. E ele veio justamente para isso, para vencer a morte. Ele venceu. E se ele venceu a morte, você não tem que temer quem se foi, porque ele venceu a morte. E ele é a ressurreição, e ele vai ressuscitar aqueles naquele grande dia. Então, não temas que ele é contigo. Amém. Amém. Estamos caminhando para o final. E para finalizar, a gente faz um ping-pong, que é bem rapidinho. A gente te faz uma pergunta e você devolve com uma palavra. Tá bom. Seu personagem favorito da Bíblia sem ser Jesus? O apóstolo Paulo. Versículo favorito. Versículo favorito? Olha, tem vários, mas é Eclesiastes 7:3, que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Um sonho que você quer muito realizar? Um sonho. É ping-pong, né? Mas um sonho. Olha, o Senhor realizou muitos sonhos na minha vida, mas acho que sim. Não tenho o que dizer. Estar aqui são propósitos realizados. Eu acredito que o que Ele quiser para minha vida, eu não tenho assim salvar vidas, continuar ajudando o Senhor, né? Quem salva Ele a salvar vidas é um sonho. O que você vai falar quando encontrar com o Senhor? Eu suportei o processo. É até forte falar isso aqui. Eu suportei o processo. Eu fui fiel até o final. Amém. Amém. Obrigada, Carla, por ter vindo contar o seu testemunho aqui. Ele é muito forte. Eu te desejo que o Senhor continue te abençoando, te usando para ajudar tantas pessoas. Você é uma bênção. Faço das palavras da Natália as minhas. Que o Senhor abençoe seu ministério, a sua família e te mantenha firme com essa fé inabalável. É muito admirável e eu tenho certeza que esse episódio vai falar muito aos corações das pessoas que estiverem assistindo. Então, muito obrigada a você que nos acompanhou. Deixe aqui seu comentário, compartilhe com a gente também os seus testemunhos, né? As pessoas fazem muito isso e a gente gosta muito de ler alguns testemunhos que tem lá no nosso canal e no Instagram. E deixe aqui também quem você quer ver no Pode Crer. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.